Conforme ouvimos, próximo dia 8 e 9, teremos o Seminário dos Jovens, o Sobrenatural de Deus. O que seria o sobrenatural de Deus? Atos capítulo 2, verso 1 diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, é um ser pessoal. O Senhor Jesus falou sobre o Espírito Santo, que seria o Consolador. E quando ele viesse, convenceria o homem do pecado, do erro, da justiça e do juízo vindouro. Muito se tem escrito sobre o Espírito Santo. Muito se tem escrito sobre o seu poder. E temos muito ainda a aprender com relação ao Espírito Santo. Esse Consolador que Deus tem deixado à disposição daqueles que buscam esse poder. O Senhor Jesus Cristo tinha prometido para os seus discípulos. Atos capítulo 1, verso 5 diz: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A palavra batismo é uma palavra que nos dá uma referência a respeito dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. Muitas das vezes não temos uma compreensão exata. O batismo no Espírito Santo seria, assim como é o batismo por imersão, o corpo da pessoa é totalmente colocado dentro da água, significa que todo o corpo fica molhado. Assim também podemos entender que o batismo no Espírito Santo é a plenitude de Deus na vida dos crentes. Não seria algo por medida, algo que seria em doses, mas seria um enchimento do Espírito Santo. É como você mergulhar um copo na água
e este copo não ficar totalmente preenchido da água. Somente quando você mergulha totalmente o copo dentro da água e você retira este copo, esse enchimento, esse batismo, ele é pleno. E aqui nós vemos que em Atos, no dia de Pentecostes, os discípulos, eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo de Deus. Isso é uma evidência que nós precisamos ter na nossa vida, porque é algo que está à nossa disposição e que precisamos levar uma vida que agrada a Deus, e se não temos este grande auxílio do Espírito Santo, a nossa vida ela vai ficar não totalmente dentro dos propósitos que Cristo deixou para os seus discípulos. O que significa a plenitude do Espírito Santo? Significa o início do cumprimento da promessa de Deus quando tinha feito pelo profeta Joel, no capítulo 2, 28 e 29, que Deus iria derramar do seu Espírito sobre todo o seu povo nos tempos do fim. João Batista disse que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é uma promessa. Se é uma promessa, é para recebermos. Se não recebermos, estamos como que alheios ou fora desta promessa. E todos, não foram alguns, mas todos foram cheios. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem imperativa. Deixarmos, o vinho simboliza não só uma bebida alcoólica, mas simboliza tudo o que nas nossas vidas nós podemos ficar embriagados. Seja com o mundo, seja com as atrações que o mundo oferece, seja com o pecado, sejam com coisas que nos distraem do alvo, que é ser cheio do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar do nosso eu, do egocentrismo, que é natural na nossa natureza humana, e sermos totalmente dominados pelo Espírito Santo, e dessa maneira o Espírito Santo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, estes últimos dias começaram já em Pentecoste.
Diz ainda no discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, verso 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Todos agora se veem ante a decisão de se arrependerem e crerem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus também disse a respeito do Espírito Santo: e quando ele vier, me glorificará. Uma pessoa que está falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela tem como prioridade, como pilar, falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, ele leva o pregador, o ensinador, a falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa não está com o Espírito Santo, ela vai falar de coisas humanistas, coisas que atraem somente a natureza humana nesta vida, com as suas realizações. Então, encontramos no texto de Atos capítulo 2, que os discípulos foram do alto revestidos de poder. Foi algo que aconteceu, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, conforme o discurso de Pedro, da justiça e do julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, esse modus operando de que, como aconteceu na igreja primitiva, é da mesma maneira que nós devemos agir. Não podemos querer mudar este padrão. A Bíblia deixa-nos registrado esse comportamento dos discípulos e o que eles fizeram, para que possamos seguir este modelo e levar os perdidos à convicção do pecado, da necessidade da justiça que somente Cristo pode oferecer. O Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia pela salvação de pessoas de todas as nações. E aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo ficaram cheios do mesmo anseio pela salvação de toda a raça humana. Então é uma necessidade, quando temos o Espírito Santo, de fazer a obra de Deus, de sermos testemunhas, como disse Jesus, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não podemos nos omitir, e no discurso do apóstolo Pedro nós vemos em Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Daí a importância que podemos ver
desse testemunho, desta pregação a toda a humanidade. E os discípulos, eles foram considerados ministros do Espírito. Não somente pregavam Jesus crucificado e ressuscitado, levando pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, como também influenciavam essas pessoas a receber o dom do Espírito Santo, como acabamos de ler no discurso de Pedro. Que esses discípulos tinham recebido a promessa do Espírito Santo. E nós também devemos levar outros ao batismo no Espírito Santo, que é, podemos dizer, a chave da obra apostólica no Novo Testamento. Por isso, a importância de se falar do Espírito Santo em nossos dias. Mediante este batismo com o Espírito Santo, os seguidores de Cristo tornam-se a continuidade do ministério de Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo não está mais pessoalmente, fisicamente, mas Ele está espiritualmente. Aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali o Senhor estaria. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa continuidade, nós temos à nossa disposição o Espírito Santo de Deus, que é esse companheiro, nós somos o templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então, que esta promessa, que este sobrenatural de Deus possa ser algo que busquemos, que estejamos sempre sendo renovados, para que possamos principalmente testemunhar para os perdidos, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa fazer a diferença nos corações daqueles que estão em trevas, e assim o Espírito Santo de Deus convencer sobre o pecado. Que você, prezado ouvinte, se já conheceu a Cristo, você seja cheio na plenitude total do Espírito Santo. E você que ainda não teve essa experiência, busque essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. E você que ainda não reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Amém.